tirando o agricultor da sua... Ele vai continuar com a terra dele, mas se a terra dele tem assentamento, ficou 100% embaixo d'água. E isso é recorrente, não adianta cortar mais casas ali. Então a ideia é construir agrovilas, onde ali ele fica com a propriedade dele só para produzir, para plantar lá o que ele quiser, mas a casa dele está fora da área de alagamento. Então é assim que nós vamos fazer. Estamos ouvindo aqui na Rádio Pampa. Então, a última pergunta agora para o que disse o ministro Mauritânia, Rádio Itatiaia. Rádio Pampa. Mauritânia. Mauriane, ministro. Mauriane. Está escrito Mauritânia aqui. Ah, deve ser um erro de digitação, teclado. Ou Voltaire. Tudo bem. Ministro Rui, sobre a habitação, a gente entende que essa tragédia que a gente vive agora no estado é a maior da história. Mas tem regiões que estão sofrendo há mais tempo, né? Tem regiões como o Vale do Taquari, que sofrem 3 enchentes, setembro do ano passado, novembro, e agora a maior de todos. Eu queria perguntar para o senhor sobre a questão da habitação, se haverá uma prioridade a alguma região, né, de investimento na habitação. Isso porque em março desse ano, o presidente Lula esteve aqui no Vale do Taquari, anunciando mais de 200 milhões para a habitação do Vale do Taquari e também para Venâncio, municípios próximos ali banhados pelo Taquari. Alguma das regiões do estado vai ter uma prioridade, porque tem gente, claro, não é uma competição de sofrimento, mas tem gente que está sofrendo há bem mais tempo, como é o caso dos moradores do Vale do Taquari. Muito obrigada. A palavra prioridade significa você hierarquizar e dizer quem você vai atender primeiro e vai atender depois. Nesse aspecto não, você vai disponibilizar para todo mundo ao mesmo tempo, para as cidades. Obviamente que dentro das cidades nós vamos hierarquizar pela vulnerabilidade da família. Isso nós já discutimos na reunião com o Ministério das Cidades, com o Jader. Então, se nós falamos de 2.000 unidades aqui, né, que vai ser o primeiro lote. Então, dentro daquela cidade, nós vamos dar prioridade a quem tem um maior número de filhos, por exemplo. Tá certo? Então, sua família tem 4 filhos, 5 filhos, a outra família não tem filho, a família que tem 4 filhos, 5 filhos, terá prioridade para ela receber primeira casa do que a outra que não tem filho algum. Porque alguém com a criança, obviamente, tem mais prioridade. Em relação aos municípios, não será elencado prioridade, que significa que alguns serão atendidos antes do que outros. Não. Todos serão atendidos simultaneamente, assim que a gente conseguir pactuar a solução ou um conjunto de soluções. Por exemplo, aqui nós já conversamos com alguns prefeitos. Tem um prefeito que já está com edital, com registro de ata de preço. Nós vamos conveniar com eles, só checar a caixa daqui, verificar se a casa licitada está dentro dos padrões mínimos aceitos pela caixa. Se tiver, nós vamos conveniar semana que vem mesmo, logo com o prefeito, para ele iniciar a obra. Então vai ser rápido assim, simples assim. A caixa confirma aquele registro de preço, aquela casa licitada está dentro do padrão mínimo, nós vamos autorizar imediatamente o prefeito a iniciar a obra. Então não será uma solução só, eu quero insistir nisso para vocês da imprensa. Nós utilizaremos todas as alternativas possíveis para agilizar essa casa, tá certo? Porque se ficar fixo em uma solução vai demorar muito. Então, desde a compra assistida, ao leilão, a casa que está pronta do construtor, a mutirão, ao registro de ato, ou seja, qualquer das opções que existirem, nós vamos utilizar para agilizar a entrega das casas. Por exemplo, temos aqui um exemplo prático. Fala agora, ministro Jader Filho. Na reunião que estávamos há pouco, o ministro Rui. Lá ele tem as unidades do Minha Casa Minha Vida, que deixaram, algumas foram selecionadas, outras não foram selecionadas. A empresa se comprometeu com o prefeito de que se a gente der a ordem de serviço para ele imediatamente inicia a obra e essas unidades começam a ser produzidas. Então, é isso que o ministro Rui acabou de dizer, nós não temos uma solução única, por isso que a gente está discutindo, por orientação do ministro Rui, por orientação do presidente Lula, do ministro do Paulo Pimenta, de discutir prefeito a prefeito, prefeitura a prefeitura, para entender qual é o problema, qual é a solução, se a prefeitura tem terreno, se não tem terreno, e mais uma vez peço aqui, compreendendo as dificuldades das prefeituras, como disse aqui o ministro Rui, mas o quanto antes os prefeitos puderem nos encaminhar as informações para que a gente possa dar início ao processo, será muito importante. Obrigado.
Antes de passar para a ministra Nízia, que tem um aviso, Gabriel, eu falei com o ministro Silvio, a estrutura física do aeroporto está preservada, algumas partes elétricas estão danificadas, aguardando o laudo de detalhamento que será feito pela Fraport. A pista, a princípio, a água baixou, aguardando para análise da situação do solo. Na segunda-feira, equipes técnicas farão um diagnóstico da situação da estrutura da pista e do aeroporto. O preço saiu com uma boa perspectiva com relação à retomada do aeroporto, mas não há como falar em prazos antes de que a Fraport possa fazer essa análise, esse diagnóstico. As equipes técnicas começarão a trabalhar na segunda-feira. Ministro Paulo Só aproveitar e Pimenta fazer a voltou propaganda para o aqui do ministro prefeito, Rui Costa. É meritório. Eles agora mostram um cartaz. O prefeito Rodrigo Batistella do Nova já está aqui com a sua... Levanta aí, pessoal, enquanto vai chegar para tu tá atrás do Eles papel. estão mostrando agora um cartaz, uma espécie de um projeto, né? E já está finalizando essa manifestação dos municípios. Na sequência, a ministra Nízia Trindade tem ainda um aviso para fazer, aviso do ministro da Saúde, sempre muito importante, né? O loteamento existente, alguns prefeitos falaram, tem um loteamento existente na cidade, pode comprar o lote nesse loteamento existente? Pode. Então, ou seja, nós vamos flexibilizar ao limite do que, para que a pessoa tenha a casa rapidamente, ok? O prefeito aqui da região metropolitana, né, trouxe de Montenegro, trouxe ali um cartaz mostrando um projeto, os ministros mostraram. Fala agora a ministra Nízia Trindade. Como preocupação tem, é claro que isso depende das temperaturas, de outros fatores, mas permanece como preocupação, até porque tivemos também períodos de calor recente, né? Então, só para dizer que nós estamos intensificando o manejo clínico de dengue, as orientações, e também a partir de hoje, né, foi anunciado, nós vamos estar trazendo para a 7ª região de saúde, que é a região do Vale dos Sinos, vacinas para dengue para essa região. Então essa região também, ela já estava naquela lista de prioridades feitas na pactuação do Ministério da Saúde, conselhos dos secretários estaduais e municipais. Então eu queria pedir também a atenção de todos, chegando às vacinas, é muito importante que as pessoas sejam vacinadas. Essa vacinação não será feita em abrigos. Essa vacinação ela será feita nas unidades, nos postos de saúde. Tá? Então, pedir também o apoio a vocês. O outro aviso é que nós também estamos repondo as cadernetas das crianças. A caderneta da criança ficou 4 anos sem ser editada, é um instrumento muito útil. O ministro Rui, que é pai recentemente, né, ele recebeu e elogiou bastante. Então as pessoas que perderam as famílias, né, que perderam vão estar recebendo essa caderneta. E por fim dizer que faz parte também do nosso programa Ministério da Saúde para Emergência, já existe um curso online a partir de hoje, disponível, um curso organizado pela Fundação Oswaldo Cruz, pela Fiocruz, para leptospirose, aberto a todos, mas dirigido especialmente para os profissionais de saúde. Mas é um curso aberto, qualquer pessoa poderá fazer. Eu acho que é mais uma contribuição importante nesse momento, a Fiocruz por essa contribuição. Ministra Nízia Trindade, acho que vamos para os encerramentos Como agora. sempre, levantou uma questão interessante aqui. Se o Ministro loteamento a Paulo casa Pimenta. pode ser de outra cidade não atingida e ele pode ter a opção de se mudar. Sim, a pessoa poderá buscar uma alternativa fora da casa onde ele reside. Pessoal, está encerrada a coletiva. Obrigado. Muito bem, encerrado, portanto, esta coletiva dos ministros do governo Lula. Foi capitaneada aí pelo ministro Paulo Pimenta, e também falaram Nízia Trindade, Rui Costa, Jader Filho, e inclusive também o prefeito Sebastião Melo. Agora 4 horas e 10 minutos, 4 horas e 10 minutos, você ouve a Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Mais informações você confere na sequência no Pampa Notícias. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Top de 5 segundos.
Notícias, com Nando Donel. Salgado Filho seca e trecho do asfalto está esfarelando, dizem técnicos. Este é o Pampa Notícias e vamos atualizando as principais informações do momento. 26 dias depois de ser fechada para pousos e decolagens, a pista do aeroporto Salgado Filho está praticamente seca. A parte que ficou mais tempo alagada, próxima à BR-116, está esfarelando. A constatação preliminar foi divulgada nesta quarta-feira. Somente após uma análise mais detalhada do solo é que será possível determinar quão comprometida ficou a estrutura e quanto tempo será necessário para recompor o pavimento. Com apoio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, a Prefeitura de Esteio irá investir em obras para prevenir desastres climáticos. O financiamento a projetos de contenção de cheias é de 30 milhões de reais e inclui obras de macrodrenagem, bacias de amortecimento e ampliação de cotas de proteção em arroios e canais. Esteio está entre as cidades afetadas pelo maior desastre climático que assola o Rio Grande do Sul desde o início do mês. A Polícia Civil investiga o desaparecimento de uma mulher há 11 dias em Palmeira das Missões, no norte do Rio Grande do Sul. Conforme a investigação, Rosana Margarete Alvarez de Azeredo Souza de Arruda, de 55 anos, pela última vez em 18 de maio. A mulher é natural de Jaboticaba, a 35 quilômetros de Palmeira das Missões, onde vivia há 7 meses. Pelo quarto mês consecutivo, Passo Fundo registrou saldo positivo na geração de empregos. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o mês de abril teve saldo positivo de 1.345 contratações. O setor que mais contribuiu para o índice foi o de serviços, representando 90% do total de empregos gerados no município. A autoridade eleitoral venezuelana reafirmou nesta quarta-feira a decisão de retirar o convite à União Europeia para atuar como observadora nas eleições presidenciais de 28 de julho. A autoridade havia qualificado como hostil o pedido do bloco para reconsiderar a medida. O Poder Eleitoral da Venezuela repudia a declaração da União Europeia, que emitiu considerações que são de exclusiva competência dos venezuelanos, afirmou um comunicado do governo. As tropas do exército da Colômbia mataram 5 dissidentes da guerrilha das Farc, que pertenciam a uma facção recentemente marginalizada das negociações de paz com o governo, segundo o anúncio da instituição nesta quarta-feira. Os guerrilheiros foram mortos em manobras ofensivas realizadas por soldados diante de um ataque contra a população civil no sudoeste do país. A ação teria intensificado suas operações nesta região após diversos ataques dos rebeldes na última semana. E agora as informações do mercado financeiro. O dólar comercial opera em alta de 0,93%, cotado a R$ 5,20. O euro comercial opera em alta de 0,47%, cotado a R$ 5,62. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, opera em baixa de 0,69% aos 122.946 pontos. 4 horas 14 minutos. Essas e outras notícias você acompanha em osul.com.br. Baixe o aplicativo no seu celular, é grátis. Oferecimento: Programa Banrisul Reconstruir RS. O negócio é reconstruir. Rádio Pampa, a grande voz